Bem-vindos ao Matosinhos à Volta da Mesa. A nossa convidada de hoje é a Joana Pinto, que trabalha na OLS e faz o controle da diabetes aos utentes. É enfermeira e tem essa grande responsabilidade, que é controlar não só a diabetes, mas sobretudo dar apoio, dar estímulo, ânimo, porque a diabetes é uma doença silenciosa, mas que, com uma boa alimentação, atividade física, pode ser controlada. Não é verdade? Exatamente, sim. É uma doença complexa, silenciosa, realmente. Uma pessoa pode andar anos sem saber que a tem e que tem consequências, complicações nefastas e muitas vezes irremediáveis. E, portanto, é muito importante, primeiro, prevenirmos a doença, controlando alguns fatores de risco que é possível controlar. Tendo a doença, é possível controlar as glicemias de forma a que essas complicações não ocorram ou ocorram muito tardiamente já na vida. Muitas vezes começa pela alimentação. Sim, é um dos fatores que nós conseguimos controlar, a nossa alimentação, e que nos pode prevenir e proteger para o aparecimento da doença e, aparecendo, controlá-la. E quais são os primeiros sinais? A doença é muito silenciosa. Normalmente a pessoa só pode descobrir numa análise de rotina, ter uma glicose em jejum elevada, que lhe chama a atenção, e depois será seguida pela sua equipa de saúde familiar, ou então já mais tardiamente, quando começam a ter insulinocarência, começam a aparecer sintomas como a fome, muita sede, urinar muito cansaço, perda de peso, mas já são numa fase muito tardia da doença, em que o nosso pâncreas está a não conseguir produzir insulina suficiente. Hoje vê-se muitos jovens com excesso de peso, muitos adolescentes com muito peso, e rapidamente isso degenera numa diabetes de grau 2, Sim. Que depois descontrola-se com muita facilidade. Sim, existem vários tipos de diabetes, isso também é importante as pessoas compreenderem. Algumas que são doenças autoimunes e que aparecem sobretudo na infância, mas isso representa um pequeno número da pandemia que é da diabetes. No mundo existem mais de 500 milhões de pessoas com diabetes, portanto é uma doença pandémica e realmente é muito importante conseguirmos prevenir, e a obesidade e o excesso de peso é um fator de risco no sentido em que aumenta a resistência ao trabalho da insulina. E é por aí que nem todos os gordos, que é o meu caso, são diabéticos, que não é o meu caso, mas muitas vezes... Sim, mas a obesidade é um fator de risco. É um fator de risco que leva à diabetes. Sim. Há outros fatores de risco, como a hereditariedade, temos os nossos pais, avós com diabetes aumenta o risco. O que leva, de facto, a um controle e deve fazer Sim, exatamente. E a idade, por si só, também é um fator de risco, mas esses nós não conseguimos controlar. Agora, podemos controlar a atividade física, podemos controlar o nosso peso, podemos controlar a quantidade de comida que comemos, o tipo de comida que comemos, fazendo uma dieta rica, equilibrada, saudável. E aí estamos a prevenir um conjunto de fatores de risco. O sedentarismo é também um deles, que é importante realçar. As tentações são muito grandes. Hoje as tentações são muito grandes. Sim, a indústria alimentar que é o facilitismo, não é? Que é o facilitismo. Sim. São todos os doces, são todos as refeições dos hambúrgueres, nem é tanto a carne em si, mas é o pão, são os molhos, são todas as gorduras, aquelas gorduras que estão associadas, são os açúcares escondidos que estão na mostarda, que os açúcares estão escondidos no ketchup, nos pequenos molhos, e que nós não damos conta. Sim, e também os refrigerantes, que eu acho que também é uma coisa importante, porque as pessoas não têm percepção, porque não leem os rótulos, da quantidade de açúcar que está num copo de um refrigerante normal, que muitas vezes nunca se bebe um copo, não é? E antigamente era uma coisa dos dias de festa, e hoje em dia é uma bebida banal como a água, e não pode ser, porque... A melhor bebida é a água. Sim, exatamente. E o resto é para os dias de festa. Exatamente. Nós vamos fazer aqui uma refeição saudável. Para quem tem diabetes é fantástica, porque tem um ingrediente que é comum, que devia ser para todos, que é um macarrão integral. Vamos usar como proteína carne de coelho, que é uma carne branca com muito pouca gordura, que também para diabetes também é ótima, mas para quem não tem diabetes continua a ser excelente. Vamos usar ervas aromáticas,
vamos usar tomate e vamos usar feijão verde porque estamos na época dele. E vamos começar. Eu fiz um caldo usando os ossos do coelho, as partes menos nobres da carne de coelho, não tendo, comprando a carne de coelho só os lombinhos, podemos usar então as cascas dos legumes e fazer o caldo, e assim usamos todos os produtos na íntegra, porque também temos de ter uma consciência cada vez maior ecológica. Então vamos começar por aquecer aqui o recipiente, colocamos azeite, mas as pessoas que têm diabetes normalmente gostam de comer, não é? E são, sim. Tem essa particularidade que também é própria da doença, não é? Sim, também. Normalmente gostam de comer, mas muitas vezes também comem mal. Comem mal, não é? Sim. Nós temos aqui umas cebolinhas. Eu tinha um tio que agora a doença, as curas para a doença, não é cura, mas a medicação as medicações que existem já são diferentes. Mas tive um tio meu que cegou com diabetes. E, pois sim, é uma complicação. É uma das complicações. É uma das complicações, não é? Sim. Que é muito frequente e as pessoas às vezes não têm esta noção do que era há uns anos atrás ter diabetes, não é? Hoje as picadas de insulina são... A insulina de facto foi uma grande revolução, não é? Sim. Estamos a comemorar o ano passado os 100 anos de insulina. Não é? É uma grande revolução, uma injeção, a diferença que faz, mas nós não imaginamos o que era há 100 anos atrás, o que acontecia quando... Sim. Na realidade, para os diabéticos que tinham diabéticos tipo 1, era uma sentença de morte a doença. Sim. Porque não conseguiam sobreviver muito tempo. O acompanhamento que faz, no fundo, é ter... Tem uma lista Sim, tenho uma lista de utentes que são referenciados pela equipa de saúde familiar, que já os acompanha há algum tempo e que não estão a conseguir controlar a sua doença. E então nós fazemos um acompanhamento mais regular, mais próximo, em ambiente domiciliário, sobretudo, e tentamos capacitá-los para conseguirem gerir melhor a sua doença. Porque imagino que é um momento que dá vontade de desistir, não é? Pois é, não devemos resistir a esse momento. Muitas vezes estas pessoas já sentiram que às vezes outras pessoas desistiram um bocadinho delas e nós servimos um bocadinho como ajuda, como âncora. De apoio, não é? Sim. E isso é importante. Porque eles têm restrições alimentares, têm restrições... Assim, a dieta para um utente diabético é sobretudo uma dieta saudável como a nossa. Claro que depois temos que aqui jogar com a necessidade de perder peso e com outras glicemias, com a atividade física, com riscos de hipoglicemia associados à medicação. Tudo isso depois implica alguns cuidados alimentares personalizados para cada utente. E por isso também temos a ajuda da nutricionista, no nosso caso, que também nos ajuda muito neste âmbito. Depois também trabalhamos a atividade física, que muitas vezes também é um outro problema. São pessoas extremamente sedentárias e às vezes iniciarem uma simples caminhada é um grande passo. E também em termos da gestão da medicação, que muitas vezes também falha, que até às vezes parece uma coisa mais simples, mas nessas pessoas, com um conjunto de motivos, acaba por falhar também. E nós entramos com uma ajuda nesse processo. Há sempre aqueles resingões que acham que não tomando a medicação hoje toma amanhã. Sim, sobretudo também acho que às vezes as pessoas têm dificuldade em perceber, em sentirem-se doentes, porque não se sentem doentes, não é? Se fosse uma coisa que causasse uma cefaleia, quando tinha os diabetes mais elevados, as glicemias, era mais fácil, mas as pessoas não se sentem doentes, sentem-se bem, têm uma vida normal. Querem fazer alguma mudança na vida que gostam de ter, sem terem noção de que estão doentes. Portanto, o primeiro passo é as pessoas perceberem que têm uma doença.
e que é preciso de controlar, porque senão vão ter complicações que podem não ser imediatas, mas complicações mais tarde ou mais cedo graves, quer seja infartos, os AVCs, estão muito associados aos doentes diabéticos, a insuficiência renal, a retinopatia, que é aquela que pode conduzir à cegueira. Tudo isso são complicações da diabetes associadas aos problemas que acontecem nas artérias pelo excesso de açúcar no sangue. A Joana às vezes não se sente assim uma PT? Se calhar um bocadinho. Um bocadinho. Nunca tinha pensado nessa comparação, mas talvez. Mas é um bocadinho aquela PT que vai, força, vamos para a frente. Sim, é um bocadinho, incentivo, é muito importante. Levante-se a cadeira. Sim, é muito importante congratular as pequenas conquistas, que às vezes parecem coisas muito pequeninas, mas que exigiram muito sacrifício e foram uma mudança. E eu acho que isso é muito importante, estarmos a motivar sempre para que a pessoa consiga mais um bocadinho. A família aí também é importante, ou a falta dela? Sim, a família é fundamental. Nós temos também muitas pessoas já com uma certa idade. Ou a falta dela, não é? Sim, sim. Ou pessoas que estão muito isoladas, os idosos muito isolados e que muitas vezes a parte social falhando é uma dificuldade, quer em termos económicos, quer em termos de ajuda, porque muitas vezes têm dificuldade na própria administração da medicação, na própria preparação, vêm mal, a medicação é confusa, são polimedicados. Eu vou colocar sal pouco, não é? São polimedicados e isso dificulta muito a gestão da doença. E, portanto, terem filhos, netos que ajudem é logo um fator que ajuda muito. E também cozinhar para uma pessoa é sempre, às vezes, muito complicado. Tem pessoas que moram sozinhas e que me dizem que têm muita dificuldade em cozinhar só para si. E, portanto, muitas vezes recorrem à comida processada, altamente rica em açúcar, em sal, em gordura, porque não conseguem fazer uma refeição só para si. Também podem cozinhar e guardar, não é? Sim, mas não tem muito esse hábito. E muitas vezes desmistificar isso é complicado, mas nós também fazemos. Vamos muitas vezes ensinar a fazer uma sopa, não sendo que os chefes, mas ensinamos a fazer uma sopa, que é uma coisa que está em desuso, mas que é fundamental. Mas é muito curioso como é que uma coisa que é tão portuguesa e tão normal, tão diário, bastou uma geração para que quase fosse banida da alimentação dos portugueses. Ou seja, eu juntei aqui então o tomate, juntei um pouco de vinho branco. Como são lombinhos, isto coze muito rápido. E agora vou juntar aqui o macarrão. E cá está um prato que pode ser cozinhado e depois pode ser guardado, não é? Sim. Se calhar não juntávamos logo a massa, juntávamos no momento de que fôssemos cozinhar depois mais tarde. Juntamos agora aqui. E até para levar para o trabalho, porque esse é outros problemas que nossos utentes que trabalham têm, é onde comer no trabalho. Muitas vezes depois vão comer a restaurantes e a comida não é o que eles podem comer e têm muita dificuldade em conjugar, e nós incentivamos muito o levar comida para o trabalho cozinhada. Levar marmita? Sim, levar uma marmita. Que é uma coisa ótima. Poupam dinheiro e é muito mais saudável. E as pessoas, de repente, quando foi do tempo da Troika, houve muita gente que se habituou a levar marmita, sim, não é? Sim. Depois desabituaram-se rapidamente. O que dá muito trabalho, desabituam-se rápido, não é? Eu acho que também agora com a pandemia também começou outra vez mais, porque estava muita coisa fechada e as pessoas que tinham necessidade de ir trabalhar tiveram necessidade outra vez de recorrer a isso. Mas é bom porque são bons hábitos alimentares. Sim. Vou juntar aqui um pouco de coentros. E o feijão verde vamos só juntar depois da massa estar quase cozida, porque o feijão verde coze rápido, não é? Por isso não vamos juntar logo. Vamos então deixar aqui cozinhada alguns minutos. Ainda bem. Cobrimos. Vamos deixar cozinhada 4 minutos e depois juntamos o feijão verde. O nosso coelho
está pronto. E vamos então aqui servir. Estava a falar há pouco que as pessoas que estão sozinhas às vezes têm dificuldade em reservar, em fazer para elas só. Mas isto está aqui um bom prato para ser guardado e ser servido no dia seguinte. À vontade, nem precisa de ir para o congelador. Pois. E vamos aqui até decorar aqui com uns rebentos que eu acho belíssimos aqui de alfafa, que dá sempre aqui um pequeno toque de alegria. Temos aqui então a nossa refeição e eu agradeço-lhe imenso o seu trabalho. Não deixa de ser a PT dos diabéticos. Incentive-os a sair de casa, a serem dinâmicos, a lutarem contra a doença e assim atentos aos seus diabetes e a lutarem contra esta doença que é silenciosa, mas que pode ser, de facto, superada. Sim. E nós, até ao próximo programa, se Deus quiser.